Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O dólar subiu nesta quinta-feira. Há pouco estava em 5,17. O euro em 5,56. A libra em 6,45. Fato é que essa foi uma reação, inclusive contrariando movimentos no mercado internacional. E houve queda no B3, contrariando tendências internacionais. E qual a causa econômica? E então, o que provocou isso? A reunião do Copom. Mas não foi nem o resultado em si, mas o simples fato de que a votação mostrou uma divisão considerável. Bom, ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu interromper aquela sequência de reduções de 0,50 e reduziu a Selic em Campos Neto, que capitaneou todo esse movimento, não é? Capitaneou e defendeu que houvesse a continuação de preocupações, zelo com a taxa de juros, com a Selic, dizendo que há um cenário preocupante, um cenário internacional preocupante, e que há também preocupações específicas com o equilíbrio fiscal brasileiro. É muito pouco para reduzir o ritmo de redução da Selic. Mas virou um cavalo de batalha para Roberto Campos Neto. E ele foi acompanhado pelos diretores Diogo Guilhem, Carolina de Assis Barros, Otávio Ribeiro Damaso e Renato Dias de Brito Gomes. Todos esses votaram por uma redução de 0,25. Mas 4 diretores votaram por uma redução de 0,50. Ou seja, pela manutenção daquela toada de redução de 0,50 na Selic. Assim votaram o Ailton de Aquino Santos, o Gabriel Galípolo, que até há pouco tempo era o número 2 no Ministério da Fazenda, escolhido pelo Haddad, o Paulo Pichetti e Rodrigo Alves Teixeira. Mas por que, então, isso mexeu com o mercado de câmbio e de ações? Porque houve uma interpretação de que aqueles que entraram no Banco Central já na gestão Lula, e é bom lembrar que hoje você tem mandato, logo haverá mudança na própria presidência do Banco Central. Em breve saberemos o escolhido, que claro passa também por sabatina no Senado, para presidir o Banco Central. E aí, então, houve a interpretação de que o próximo presidente provavelmente estará muito mais alinhado com essa posição dos que defenderam uma redução de 0,50. E interpretaram uma tendência, enxergaram uma tendência de uma certa fraqueza no compromisso com o combate à inflação. É uma interpretação errada, porque o conceito está errado. O conceito que tem norteado decisões do Banco Central está errado. Existe a cartilha, não é? Então, em condições normais, numa economia saudável, se há excesso de demanda,
Se a demanda cresce até ao ponto de não ser acompanhada pela oferta, e portanto a demanda é maior do que a oferta, você aumenta a taxa de juros e com isso o dinheiro fica mais caro, o crédito mais difícil, haverá como consequência redução no consumo e aí volta o equilíbrio entre demanda e oferta, entre procura e oferta de mercadorias e os preços voltam à estabilidade, ao equilíbrio. A mesma cartilha diz: se a situação for o oposto, se houver uma recessão, uma redução drástica do consumo, e isso começa a afetar a produção, começa a gerar desemprego, como você combate ou ajuda a combater esse cenário recessivo? Reduz a taxa de juros, é o que o Banco Central pode fazer, para que haja dinheiro mais barato, crédito mais barato e mais fácil, maior oferta de crédito e, portanto, haverá incentivo para consumo, para investimento, até que haja, de novo, equilíbrio. Essa é a cartilha. Só que as pressões inflacionárias no Brasil não são dadas, isso há muitos anos, por demanda aquecida. É preciso olhar o tamanho da população brasileira, o tamanho da economia brasileira, o potencial da economia brasileira. E aí é fácil entender, chegar à conclusão que nós temos uma demanda abaixo, bem abaixo do potencial econômico brasileiro. Olhem a capacidade de produção da indústria que está ociosa, da capacidade total das indústrias. Você tem hoje, em muitos casos, 25% dessa capacidade ociosa, não utilizada. Porque não há demanda. Claro, há outros problemas, né? A concorrência, o mercado inundado por produtos industrializados importados, manufaturados importados, não há dúvida. Mas o consumo é muito aquém, inclusive de comida. Porque grande parte da população brasileira, ainda é um número considerável, come menos do que seria razoável, do que seria bom. Come menos proteína do que deveria, menos frutas do que deveria, menos legumes do que deveria, porque falta recurso para grande parte das famílias. A renda média brasileira é muito baixa. Então nós não temos um problema de demanda aquecida. Muitas vezes há desequilíbrio na oferta, às vezes provocado por um fator externo, como foi a pandemia. A pandemia desorganizou a distribuição global de mercadorias. E isso, claro, além de tornar mais difícil o acesso à mercadoria, a componentes de produção, até de embalagens, né? Até o setor de embalagens foi impactado. Além disso, ele produz encarecimento, porque há menos oferta. Então os produtos chegam caro. Há mais competição por aquele produto no mundo, porque está faltando no mundo. E não é a taxa de juros no Brasil que corrige isso. E quanto a corrigir tendências preocupantes de consumo, como diz o Roberto Campos Neto, é um sujeito que perde o sono se há notícia de que aumentou o nível de emprego no Brasil. E se houver a notícia de que aumentou a média salarial e, consequentemente, lá na frente, a renda média nacional, ele não dorme, porque ele
ele acha que isso vai necessariamente produzir uma inflação preocupante e é preciso conter isso. Ou seja, o Roberto Campos Neto representa uma parte da sociedade brasileira que tem medo de crescimento econômico, que tem medo de geração de empregos. E aí, qual é a questão do equilíbrio fiscal que tanto preocupa Roberto Campos Neto? Vamos observar, é tudo uma questão de lógica. Lógica. Se a Selic cai um pouco, ou cai muito, ou mantém um ritmo de descida da taxa básica, isso tem um impacto positivo na dívida pública. O governo vai ter menos impacto na sua dívida, na necessidade de deslocar a maior parte do orçamento, a quase totalidade do orçamento, para pagamento do serviço da dívida. Ele vai continuar tendo a dívida como seu grande problema. Esse é o grande problema do equilíbrio fiscal. É o grande problema dos brasileiros. É uma dívida que já está na casa de 8 trilhões e 300 bilhões de reais. E o serviço dessa dívida, ele suga a maior parte daquilo que a sociedade entrega ao Estado em forma de impostos. E quando eu digo Estado aqui, não é só a União, municípios, estados e, obviamente, a União. Então não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para programas sociais, dinheiro para programas mais robustos, com impacto social maior. Não tem dinheiro para institutos de pesquisa, para universidades, porque o dinheiro está fundamentalmente comprometido com o serviço da dívida. E quando a Selic cai, isso tem um impacto positivo. E, obviamente, quando sobe a taxa básica, há um impacto de bilhões na dívida pública. Mas não é só isso. Quando a Selic desce, quando há um ambiente favorável à produção e ao consumo, aumenta a arrecadação do Estado, ou seja, dos municípios, dos estados e da União. É óbvio, se há mais consumo, se há mais produção, se há mais mercadoria vendida, é claro que há aumento da arrecadação. Se há mais gente viajando, aproveitando um período de descanso para viajar, para visitar lugares, cidades turísticas, tudo isso tem impacto positivo nas contas públicas. É mais arrecadação. E, obviamente, é uma analogia óbvia. Quando a Selic sobe e constrange a atividade econômica e constrange o investimento produtivo, isso tem impacto negativo na arrecadação. Por quê? Você arrecada menos porque houve menos vendas, houve menos encomendas para a indústria, houve menos turismo, houve menos consumo. E o resultado desse menos é desemprego. A indústria vai demitir, o comércio vai demitir, o setor de serviços vai demitir, e aí inclui hotelaria, restaurantes, um universo de atividades econômicas. A Selic mexe com tudo isso e mais. Ela é o fator que define se alguém vai pegar seu capital e colocar, por exemplo, na bolsa, onde você tem capitalização de empresas, ou vai colocar diretamente em algum negócio. Abrir uma fábrica, ampliar o galpão de um negócio, aumentar a área plantada na agricultura.
ampliar a pastagem, reformar a pastagem, ampliar seu comércio, abrir uma filial e, portanto, tudo isso gerando empregos. E quando se gera empregos, há o quê? Naturalmente, elevação do salário médio oferecido, porque as empresas passam a competir por mão de obra. Então, o salário médio oferecido sobe. E como isso tem impacto geral, a renda média familiar sobe. Outro impacto positivo, a Previdência arrecada mais, porque há mais gente trabalhando e, portanto, contribuindo com a Previdência Social. Outro impacto, há menos pedidos de seguro-desemprego e há menos gente precisando de programas assistenciais. Então, é uma imensidão de consequências positivas ou negativas, dependendo do caminho que a Selic toma. Agora, se a taxa oferecida é alta, o que faz o sujeito? Eu não vou ter preocupação com folha de pagamento, com impostos mil, com burocracia. Eu vou colocar o dinheiro para render. Vou remunerar o meu capital num nível bom e não vou ter preocupação. Quantos empregos serão gerados por essa decisão? Nenhum. E o governo, e o Estado, e os municípios, e as unidades da federação e a União deixarão de arrecadar, e a Previdência deixará de arrecadar, e haverá necessidade de acionar mais seguro-desemprego, de ampliar programas sociais, assistenciais. Então, cada reunião do Banco Central para tratar de Selic chama a atenção por essa imensidão de consequências. Mas aí o Roberto Campos diz que está preocupado com a questão fiscal. Ora, uma redução de 0,25 em vez de 0,50 parece coisa ínfima, desprezível. Não é. Não é. Porque há impacto na dívida, há impacto no nível de investimento. E aí ele diz, não, mas o Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal, se mostra recalcitrante em relação a iniciar a redução da taxa de juros. É bom avisar que hoje, no dia seguinte à decisão do Banco Central brasileiro, vem a informação: pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos alcançam seu maior nível desde agosto. Ora, isso significa sinais de redução da atividade econômica. O incentivo, pois, para que na próxima reunião da Reserva Federal haja pelo menos alguns diretores da Reserva Federal, são 12 diretorias regionais, defendendo a redução da taxa de juros nos Estados Unidos. No entanto, qual é o medo do Roberto Campos? Se a taxa se mantém alta, os papéis do Tesouro nos Estados Unidos se tornam atraentes. E aí muita gente corre para o dólar. Essa demanda para o dólar, essa demanda por dólar, faz com que a moeda americana se valorize em relação ao real. O que encarece importações no Brasil. E importação não é só aquilo para consumo direto, não. Muito do que o Brasil exporta tem na sua produção elementos e componentes importados, inclusive na agricultura, óleo diesel. Por exemplo, a passadeira, a colheitadeira, o trator, a plantadeira, o caminhão que leva a produção para armazéns, para os portos, tudo isso usa óleo diesel. Então ele raciocina que haverá aumento da demanda por dólar e, portanto,
impacto inflacionário no Brasil. Não há nenhum sinal de que haverá corrida para o dólar. Não por esse motivo. Os movimentos da Reserva Federal nos Estados Unidos. Cenários de guerra, instabilidade global, sim, tudo isso pode provocar mais demanda por dólar. Embora haja um movimento em muitas partes do mundo para a desdolarização de transações comerciais e, portanto, menos demanda por dólar. China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, Argélia, Arábia Saudita, todos esses países, Emirados Árabes, começam a encarar como séria a desdolarização de suas relações comerciais, no âmbito dos BRICS e fora dos BRICS. Mas, olha a consequência da reunião do Banco Central. Cresceu a demanda por dólar hoje. Por quê? Porque os investidores interpretaram, seduzidos pelo raciocínio do Roberto Campos Neto, de que quando ele sair, o Banco Central não terá tanto compromisso assim com o combate à inflação e não terá tanto compromisso assim com a questão fiscal. Sendo que o Banco Central não lida diretamente com questão fiscal, mas com assuntos monetários, mas que têm impactos fiscais imensos, porque mexem com a dívida pública. E aí, o sujeito pensa, bom, isso significa que provavelmente a próxima diretoria do Banco Central, o novo presidente, vai querer reduzir a Selic. E alguns investimentos que eu faço hoje, pensa o sujeito, se tornarão menos atraentes, remunerarão menos. O que eu faço? Eu vou me antecipar e vou comprar dólar, porque o dólar vai se valorizar. Eu vou comprar dólar porque haverá valorização, vou ganhar dinheiro. Eu vou comprar uma mercadoria que lá na frente valerá mais. Então esse discurso do Roberto Campos Neto, além de ter rachado o Banco Central, produziu o efeito oposto ao que ele pretendia. Produziu mais demanda por dólar. Claro que é ocasional, muitas vezes dura um dia. Amanhã vem uma informação da China ou dos Estados Unidos, ou uma clara visão dos investidores de que é preciso correr para a Bolsa, comprar, por exemplo, papéis da Petrobras ou da Vale, porque haverá uma grande valorização. Olha, a China anuncia que vai aumentar em 20% a compra de aço. É claro que horas depois os papéis da Vale valerão muito mais, estarão valorizados. Ou então, cresce o risco de um confronto direto entre Israel e Irã. É óbvio que isso vai mexer com o preço do petróleo. Não imediatamente, até porque o Irã, hoje, grande parte, a imensa maioria da produção de óleo do Irã vai para a China. Vai para a China, até porque o Irã está sob sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos. Mas são tantos fatores que podem fazer com que amanhã já haja desvalorização do dólar ou na segunda-feira já haja. São muitos os fatos que impactam o mercado. E o capital é um animal assustado, fugidio. Ele quer segurança e rentabilidade. Quando não dá para ter as duas coisas, ele vai escolhendo. Em certo momento ele opta pela rentabilidade, em certo momento ele opta pela segurança e, quando possível, ele reúne os dois. A decisão do Copom é ruim para as contas públicas. Portanto, tem efeito oposto ao desejado por Roberto Campos Neto. A decisão do Copom é ruim para a economia brasileira, meu caro Cristiano Povec.